Amigos queridos, nesta manhã de primavera, enriquecida pela natureza que nos cerca, envolvidos neste ambiente espiritual, preparado para nos receber, um ambiente simples, onde podemos nos libertar da rotina de cada dia para adentrarmos nas sintonias felizes dos Espíritos amantíssimos que em nome de Jesus são conosco e que vieram nos trazer nesta manhã as infinitas bênçãos do amor de Deus. Vieram trazer aos nossos pensamentos a lucidez da verdade e aos nossos corações a sensibilidade para nos debruçarmos sobre a dor do outro e doarmos o que trouxemos de melhor em nós. Abençoa-nos nesta hora, Senhor, que possamos estar a refletir sobre verdades de vida eterna e que estes amigos espirituais socorram a nossa indigência hoje e sempre. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba o que a vossa mão esquerda, o que faz a direita. Esse capítulo, como temos dito todos os dias, é um capítulo que nos ensina a prática do bem, ao ato de servir e a caridade. Esse item 13 é assinado por Caritas em Lyon, 1861. Chamo-me caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Quando Kardec disse fora da caridade não há salvação, ele estava dizendo para nós que o roteiro iluminativo do Espírito que tende à perfeição é o roteiro da caridade. Se tudo aquilo que forem as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, tiverem tendentes a socorrer o outro, através das construções mínimas que já trazemos, o nosso roteiro iluminativo está bem estabelecido. Então, é interessante, a Caritas foi um espírito. E ele se diz chamar caridade. E que ele, a caridade, é o roteiro principal que conduz a Deus. Que espírito é esse, né, amigos? Que espírito é esse que se imbui de ser para nós a caridade? De ser o exemplo da caridade para a humanidade da Terra, tanto quanto foi Vicente de Paulo e outros tantos, mas em especial Caritas. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e coração angustiado venho vos dizer, ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há bons corações que velam sobre vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome
e que se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repeti ainda: coragem, coragem. Então uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequenino ser que não tomava num seio estéril senão um alimento insuficiente. Então, o que o Espírito está querendo dizer? Que as boas palavras são importantes, encorajadoras, mas não são suficientes. Porque para se debruçar sobre a dor do outro, a gente precisa saber qual é a sua maior necessidade. E muitas vezes a maior necessidade, além do alento, da esperança, é realmente mitigar a fome. E quando a mãe estende um filho para que o outro cuide, ela está no extremo estado de desespero, de não conseguir, ter medo de não conseguir criar aquela criança. Esse é o motivo, um dos motivos pelos quais, muitas vezes, numa população muito carente, de muita privação material mesmo, essas pessoas se tornam um pouco mais agressivas. Já repararam isso? É a miséria que aciona conteúdos que a pessoa não tem onde se apoiar. Então, aquilo que está reprimido na revolta, na inconformação, no desespero, se transforma numa postura reativa no mundo. É como se a pessoa gritasse que o mundo não a entende, não a compreende. E isto é um fato, porque às vezes nós queremos que uma pessoa que não tem espiritualmente nenhuma condição de trabalho vá trabalhar. A gente quer isso. E a gente olha assim para uma pessoa, olha, jovem, podia ir trabalhar, mas aquele espírito não movimentou essa função do trabalho ainda. Obviamente que vem numa condição de penúria material para movimentar essa função, que ao longo de muitos séculos, aquele espírito estagnou na ociosidade. E então, diante da não construção do bem, sobrou o que? A reação da agressividade. Então, é muito importante nós compreendermos, né, e sermos aqueles espíritos que possam amenizar a agressividade do outro pelo equilíbrio, né? Pelo equilíbrio e fazer da nossa parte mesmo, verdadeiramente. A gente está introduzindo essa mensagem de Caritas e a gente trouxe então de Emmanuel uma lição que está no livro Vinha de Luz, chama Migalha e Multidão. Aqui vai fazer referência à multiplicação dos pães e dos peixes. Então, ante o quadro da legião de famintos, isso 1860 e pouco, vocês consideram que a fome não é o que hoje é a fome no mundo, né? Hoje a fome no mundo tem uma expressão inigualável em todas as eras da humanidade, né? Então, esse contingente enorme de espíritos que, podendo ser úteis, ainda não conseguem, podendo trabalhar, mas ainda estão tolhidos. Tolhidos pelo quê? Pelo vício, né? O vício mental os acrisolou nesse estado e estão na legião de famintos. Qualquer homem que experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus estava diante de uma multidão de famintos. Tinha-se 5 pães e 2 peixes e centenas de pessoas. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Porque às vezes o que nós temos é uma migalha, ou é o óbolo, ou é tudo que nós precisaríamos, e mesmo assim isso se multiplica quando está a serviço de socorrer alguém.
Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários, porque Jesus, ele sempre com o seu pensamento abarcou o pensamento de todos os seus discípulos. Os seus discípulos estavam na faixa vibratória do pensamento do Cristo, o que fazia de todos médiuns. E quando Jesus retorna ao mundo espiritual, aí sim esses espíritos, os seus apóstolos, se transformaram em médiuns ostensivos de Jesus. Mas enquanto encarnado, também ele se valeu dos seus discípulos para que essa sua bondade fosse multiplicada para alimentar a todos. O ensinamento do Mestre nesse passo do Evangelho é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a Terra, custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Então a gente sempre espera que nós tenhamos em abundância para que nos sobre muito para se dedicar a alguém. E aqui o Espírito Emmanuel está nos convidando a nós prestarmos atenção que nós já temos migalhas do bem, como tinha aquela multidão, 5 pães e 2 peixes. Nós temos migalhas que seriam farturas para o outro, se veiculadas pela bondade. Então, aqui mostra, né, que a bondade de Jesus, a extremada bondade, multiplicou o alimento. E o que faz? Qual o fator de multiplicação das migalhas que temos em nós? Né? Migalhas de possibilidades, de sentimentos, de oportunidades. Então, aí vem a paisagem do mundo. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso. Acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. É o contexto onde nós estamos. E vem a pergunta: como atender a necessidades tão complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação. Olha que importante, a migalha de suas luzes é suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. Olha que espetáculo de pensamento, né, do Emmanuel, que nós entendêssemos que as pequenas possibilidades, migalhas de luzes, e por luzes entendemos sentimentos nobres, porque a única coisa que faz o espírito brilhar são sentimentos. Então, os pequenos sentimentos incipientes em nós, quando manifestado em favor de todos, esta luz se multiplica. A gente vê isso muitas vezes no passe. Você tem um sentimento por aquela pessoa que desejamos que ela seja amparada em nome de Jesus, e sentimos que as nossas possibilidades são parcas, são mínimas, mas a gente vai ao encontro para a transfusão do passe. E nesse momento se transforma num luzeiro, porque a mínima condição nossa se expande e os espíritos amorosos se aproximam e eles sim fazem a multiplicação do pão, a multiplicação da migalha. Mas aí nós podemos dizer, mas isso poderíamos nos isentar da nossa migalha, porque se o espírito já tem a sua luz, mas é uma oportunidade para começarmos a desenvolver em nós essa condição de doação. Porque Jesus não dispensou a participação dos apóstolos
quando estava naquele momento multiplicando os pães e os peixes, né? Se a migalha de luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Tanto que, né, não dá nem para medir o quanto de imperfeições nós temos. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Porque nós sempre estamos falando que um bem não é equivalente a um mal. O bem é soberanamente maior do que o mal. Então, uma migalha de luz, ela resolve uma quantidade imensurável de sombras que trazemos dentro de nós. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Olha a proporção do bem, né? As nossas migalhas de boa vontade, colocadas para servir o próximo, elas valem mais que toda a multidão de males do mundo. Uma migalha resolve todos os males do mundo. Isso é um simbolismo de proporção, né? Para nós entendermos a proporção do que é a ação no bem junto aos aflitos. Então vamos refletir. Todas as vezes, irmãos, que nós abordamos um tema como esse dentro da caridade, nós temos que mergulhar o pensamento em nós mesmos para aferir como nos encontramos em relação a isso que Jesus nos convida a instalar em nossa intimidade. Porque o tema migalhas é assim: o que nós temos a ofertar? Migalhas. Se nós fôssemos uma minhoca, teríamos migalhas. Se fôssemos um pássaro, teríamos migalhas. Sendo humanos, temos migalhas. Por quê? É mínimo o que temos a ofertar. É mínimo. Por quê? Como nós estamos como seres humanos em termos de desenvolvimento espiritual? Quanto nos falta? Quanto nos falta para desenvolver espiritualmente? Não temos nem como quantificar. Então, o que nós podemos ofertar nesse momento, considerando o que nos falta, são migalhas. Só que, de migalha em migalha, o mundo se transforma. Se cada um ofertar a sua migalha, nós estaremos literalmente salvos. E é isso que Jesus nos demonstra quando ele pergunta aos discípulos, aos apóstolos, quantos pães eles tinham. Aqueles pães frente à humanidade eram migalhas. Mas as migalhas multiplicadas resolvem todos os problemas. Então, quantas vezes nós não fazemos nada diante de uma situação que nós vemos que é uma situação tão gigantesca, que a gente fala, mas eu fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa diante disso não vai fazer diferença. Nenhuma diferença. Eu me pronunciar, eu agir, me manifestar, não muda nada. Porque não depende só de um, depende de todos.
E muitas vezes é essa visão que nós temos, por falta de uma espiritualização da existência. Porque, na verdade, sempre, 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 a nossa parte será um nada. Ou seja, quando a gente fala assim, você pode ter 1 tonelada, você pode ter 1 quilo, você pode ter 1 grama, você pode ter 1 nanograma. Aí eu falo nada, ou seja, quase nada. Só que esse quase nada é a parte que nos cabe. É o exercício da manifestação daquilo que nós temos que realizar. E como a Célia colocou também, né? Quando nós estamos dando passe, quando alguém está enfermo, desequilibrado, necessitado, e nós observamos quanto aquela criatura necessita, e temos a mais absoluta convicção de que não temos o quantum de vibrações suficientes para aplacar aquela dificuldade, mas mesmo assim nós nos disponibilizamos, aquele nanonada, aquela quantidade mínima, ela é multiplicada na medida exata do que aquela criatura necessita. Porque a nossa parte é quase nada. A nossa parte é quase nada. Porque somos quase nada, mediante ao que seremos no futuro. Então, é uma questão de humildade nós entendermos as migalhas. Nunca, jamais, em nenhuma circunstância, nós vamos deixar de oferecer a nossa mínima parte. Da importância de refletir profundamente nisso e sentir que o que eu tenho nesse momento está à disposição e vai fazer a diferença. Porque somando tudo, nós seremos capazes de alterar a ordem das coisas para melhor. Então, crer nisso que nós estamos dizendo, é ampliar na nossa intimidade o entendimento profundo de que somos espíritos. Vamos pensar numa escola. Um professor de uma matéria, de uma disciplina, quando ele olha para a multidão de alunos, há escolas que têm 2.000 alunos, 5.000 alunos, 10.000 alunos. Quando ele olha para aquela multidão e fala, que diferença eu faço? E de repente faz toda a diferença se ele estiver fazendo a parte dele. E se não estiver fazendo a parte dele, não faz nenhuma diferença mesmo. Né? E aí nós trouxemos um texto de Meimei, intitulado A Migalha de Amor. E aí, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando assim, um espírito como Jesus, ele oferece migalhas? Evidentemente que não. Ele oferece tudo. Mas nós, na condição que nos encontramos, absorvemos o quê?
o que a gente absorve? Né? Então, é uma reflexão muito importante, porque nós vamos fazer da nossa parte e o outro vai absorver o que ele der conta, o que for possível. Né? Às vezes ele vai absorver a migalha da migalha, não é? E tá tudo bom. Né? E então, Meimei diz assim: não menosprezes a migalha de amor que te pode marcar o concurso no serviço do bem. Estende o coração através dos braços. Olha que bonita essa imagem. Estende o coração através dos braços e auxilia sempre. Quem definirá entre os homens toda a alegria da xícara de leite nos lábios de uma criancinha doente, ou da gota de remédio na boca atormentada de um enfermo? Eu acho essa frase tão interessante. Uma ocasião, nós tivemos aqui na Terra de Ismael, uma senhora veio aqui e ela chorava muito, 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 muito. E nós fomos atendê-la e ela nem conseguia expressar por que ela estava chorando tanto. Então nós tentamos acalmá-la e tal. Depois de um tempo, ela comentou que ela estava chorando daquela forma porque ela tinha descoberto um tumor no seio e tinha que fazer uma cirurgia. Isso já faz uns 20 anos ou mais. E ela estava literalmente desesperada, né? Com aquela circunstância. Ela tinha criança pequena, enfim. Aí a gente foi dar o passe nela, um grupo de pessoas foi dar o passe, e um espírito se comunicou e falou assim para ela: minha filha, não chora não. Você não vai morrer disso. Você vai ter longa vida. Uma migalha, né? Uma palavra. Ela saiu daqui tão convicta que ela não ia morrer daquilo e que ela ia ter longa vida. Há umas 3 semanas atrás, a Carmen falou assim: você lembra daquela mulher assim, 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 assim? Um dia eu encontrei com ela na rua e ela, na hora que me viu, falou: ó, você não é da Terra de Ismael e tal? E contou essa história. E olha que eu estou viva até hoje. Eu saí de lá totalmente acreditando que eu ia ter longa vida. Eu estou aí, firme e forte. Fiz o tratamento, não teve recidiva. Estou aí. Então, uma gota, a gente não sabe. É claro que eu conheço pessoas que, se tivesse ouvido isso, não tinha dado a menor importância e dali um ano já tinha morrido mesmo, né? E porque não iriam absorver daquela gota, daquela migalha. Mas aquela pessoa absorveu, né? E fez a diferença. Então, a importância que é uma pessoa quando ela está doente e alguém oferece um medicamento e fala: pode tomar que você vai melhorar. E a pessoa acredita naquilo e melhora. A gente não é capaz de dimensionar a migalha que nós precisamos
ter para doar, né? Para doar. Para doar. Então, amigos, é isso. Vamos pensar bastante em tudo aquilo que nós podemos oferecer, com toda a força. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, queremos Te agradecer. Agradecer pelas infinitas bênçãos. Agradecer, Mestre, por este momento sublime em nossas vidas, pela presença generosa dos Espíritos que derramam sobre nós as vibrações mais amorosas, que nos aprontam para vivências felizes, que nos fortalecem para que tenhamos bom ânimo e coragem, e assim nos sentirmos sustentados pelas causas do bem na terra. Mil vezes obrigado, Senhor, pela Sua presença em nossas vidas. Ampare e socorre a nossa família, nossos amigos, todos aqueles que nos cercam, que nos dão oportunidades redentoras de nos fazermos melhores. Socorre, Jesus, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que possamos, Mestre, contribuir com as nossas melhores vibrações para que estes irmãos recebam do que se sentem necessitados nesta hora. Ampara-os, fortalece-os, a fim de que neste instante sejam visitados pelo Seu amor. E que nós, no dia de hoje, possamos ser caridosos uns com os outros, oferecendo do mínimo que temos, mas que esse mínimo seja a expressão do que temos de melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.